O regime de tributação das previdências complementares é algo bem específico e característico, então essa aula é muito importante para a sua prova de certificação Ambima. Primeira coisa que você precisa entender é que as previdências complementares são os únicos ativos que permitem duas formas de tributação, a qual o cliente, o investidor, vai escolher. Ele pode optar pelo regime regressivo ou progressivo. Agora, o segundo ponto importante dessa aula é você saber que essa tabela regressiva de imposto de renda da Previdência Complementar não é a mesma da tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa. Aquela que no módulo de renda fixa eu pedi para você escrever, recortar, colar na parede, colar na porta, na janela, tatuar, não importa, porque é muito importante também. Vamos recordar ela. Vai de 0 a 180 dias, 181 a 360, 361 a 720 e acima de 721 dias é a última faixa. E aí nós temos as alíquotas. Começa em 22,5 e vai subtraindo 2,5 pontos percentuais em cada faixa até chegar a 15. Essa é a tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa, para CDB, para debêntures, para LC, DPGE, títulos públicos federais. Não é a mesma tabela regressiva de imposto de renda da Previdência Complementar. É uma outra que você vai conhecer na sala, que também é muito importante, tá bom? E ele pode escolher também pela tabela progressiva, beleza? Cada uma delas tem características diferentes e objetivos diferentes para o investidor, você vai entender cada vez mais. Terceiro ponto importante dessa parte inicial da aula. A tabela progressiva, ela também é conhecida como tabela definitiva. Sim, ela possui dois nomes. E também a tabela progressiva também é conhecida como tabela compensável. Vamos entender o porquê. Toda vez que o cliente, investidor, ele escolher a tabela regressiva, quando ele pagar imposto de renda retido na fonte já referente à sua previdência complementar, nada mais vai acontecer, porque este imposto de renda retido na fonte pela previdência complementar com tributação regressiva é definitivo, como o próprio nome já sugere. Mas a tributação abaixo, que é a progressiva, a cada resgate que o cliente fizer, ele pagará uma alíquota de imposto de renda, mas obrigatoriamente, no ajuste anual de imposto de renda, ele fará a compensação. Então, ele pode ter que pagar mais ou ser restituído, porque era para ele ter pago menos, certo? E agora nós vamos entrar a fundo em cada uma das duas tabelas. Esta tabela é a tabela regressiva de imposto de renda para a previdência complementar. Então, você já vê que ela é bem diferente daquela tabela anterior, de 0 a 180 dias, 181 a 360. Ela é diferente do prazo e também na alíquota, tá? Essa é importante você lembrar, é claro, mas você terá no seu material de apoio da prova, tá? Toda prova que você vai fazer da Ambima, a Ambima te cede um material de apoio com algumas fórmulas, com algumas coisas bem pontuais que você precisa ter como material complementar para realizar a prova. Tabela regressiva e tabela progressiva é uma das coisas que você terá em mãos, beleza? Então vamos lá, o importante é você saber interpretar. O primeiro ponto é você identificar o prazo, o como ele é diferente da outra tabela. Ele começa de 0 a 2 anos e ele vai aumentando de 2 em 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e a última faixa é acima de 10 anos. A alíquota é quem regride, assim como na outra tabela. Na outra tabela, que é da renda fixa para CDB, título público, ela começa em 22,5. E ela vai regredindo, por isso que a tabela é regressiva. Vai para 20, vai para 17,5 e ela termina em 15%. Aqui, ela também vai regredir, só que de uma forma diferente. Ela começa em 35% e ela vai regredindo 5 pontos percentuais a cada faixa de alíquota. 30, 25, 20, 15 e, por fim, 10% de alíquota de imposto de renda, certo? Então tá, quem vai escolher a tributação regressiva ou tributação definitiva, que é a mesma coisa, será aquele cliente, aquele investidor que possui um foco no longo prazo. Então hoje eu tenho 28 anos, certo? Se eu quiser realizar aportes numa previdência complementar, aqui eu não vou entrar no detalhe se é uma PGBL ou se é uma VGBL. Esses tipos de planos você vai ver na próxima aula, tá bom? Mas se eu quiser aportar em uma previdência qualquer para levar para a aposentadoria, para me aposentar lá com 50, 60 anos,
Talvez valha a pena essa tabela. Olha só, longo prazo. Acima de 10 anos, eu garanto somente 10% de imposto de renda. A menor faixa de alíquota, certo? Então, é o ponto principal dessa tabela. O foco nela é no longo prazo. Beleza, mas tem um asterístico, um ponto principal também com relação a essa tabela. Uma observação. Você já sabe que nós temos duas fases dentro de uma previdência. A fase do diferimento, que é quando você vai aportando capital, e a fase do benefício, que você deixa de aportar e agora você vai receber o seu capital com juros para você ficar tranquilão na sua aposentadoria. Certo? Vamos pensar o seguinte, eu realizei aportes em previdência complementar, independente de qual seja, escolhi um modelo regressivo, que é o mesmo que definitivo, e comecei a aplicar, comecei a aportar recursos. Quando se passaram 3 anos, eu faleci, certo? Com o falecimento, o que acontece? Primeiro ponto, o dinheiro não fica preso no inventário, tá? Esse é um dos principais pilares também da Previdência. A Previdência, quando você contrata ela e acaba falecendo na fase de diferimento, quando você está aportando recursos, não entra em inventário. O dinheiro vai direto para a família. É uma fase bem melhor com relação a toda a burocracia do inventário. Tá, mas a família vai receber esse dinheiro que eu aportei, pagando qual alíquota de imposto de renda? Ah, o Bruno, ele realizou aportes durante 3 anos. 3 anos eu tenho na segunda faixa. Ele vai pagar, a família vai pagar 30% de imposto de renda. Não. Quando você está na fase de diferimento e acaba falecendo antes do 6º ano, a tributação é fixa em 25%. Isso também é muito importante para a sua prova. Pode ser uma das pegadinhas. Eu sempre falo, só cai em pegadinha aquela pessoa que está muito preocupada em aprender macete, em aprender atalhos. Quem se preocupa em conhecimento, em aprender e sabe, caramba, a certificação é só uma habilitação. Então o que vale é o que eu sei sobre a matéria, é o que eu sei sobre os assuntos. Essa pessoa não cai em pegadinha. Então se você lembrar que na fase de diferimento você tem vários benefícios, um deles é não entrar em inventário caso o beneficiário ou quem está aportando faleça. E o segundo, até o 6º ano, a tributação será fixa em 25%. Certo? Essas são as características da tabela regressiva e definitiva. E ela é definitiva. Então, se eu acumulei por 8 anos e eu vou fazer um resgate, qual vai ser a minha alíquota? 20%. Beleza. Então, eu pago 20% de imposto de renda, retidos já na fonte, já na seguradora. E eu tenho que compensar alguma coisa? Quando chega a declaração de ajuste anual do imposto de renda, eu preciso fazer alguma coisa? Não, eu estou tranquilo, porque essa tabela é definitiva. Certo? Diferente da tabela compensável, que na verdade é a tabela progressiva. Certo? Regime focado no valor e não no prazo. Aqui não importa se o Bruno, se o João, se a Maria vai aplicar por 10, 20, 30 anos ou 2 anos. O que importa é o valor que ele terá de resgate mensal e anual, certo? Essa tabela, ela também estará no seu material de apoio, só que ela pode estar de duas formas. Normalmente ela está assim, como base de cálculo anual. Então esses valores aqui são ao ano. Aqui, R$ 22.847,76 anualmente, anuais, certo? Então eu tive de renda R$ 22.847,76 neste determinado ano. Mas você também pode ter a tabela de forma mensal. Aí é claro, esse valor é só você dividir por 12, mas você terá também acesso a essa tabela, certo? Caso seja necessário. Outro ponto importante dessa tabela, por que ela é considerada progressiva? Vamos pensar. A tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa, ela é regressiva porque a alíquota regride em cada faixa. A tabela regressiva da previdência complementar é diferente, mas ainda assim ela é regressiva porque a alíquota regride. Por que se chama tabela progressiva? Porque em cada faixa de alíquota, a alíquota progride, ela é maior. Então você pode ser isento de imposto de renda, ou seja, não pagar absolutamente nada de imposto de renda, maravilha, ou 7,5%, 15%, 22,5% e limite máximo de 27,5%. Certo?
Nós temos do ladinho aqui a parcela a deduzir. Então, cada uma das faixas terá uma parcela a deduzir. Isso serve para simplificar e para não ocorrer a duplicação de pagamentos. Se você pegar, por exemplo, 7,5% deste valor, você terá o valor da parcela a deduzir. Por quê? Se você passou deste valor aqui, se você tem mais do que 22.847,76 e menos que 33.919,80, claro, você vai pagar 7,5. Só que até 22.847,76 você é isento. Então você só vai pagar imposto de renda da diferença, 7,5. Logo, para tirar essa diferença, eu tiro aqui a parcela a deduzir, tá? Para isso que serve, para simplificar e para não termos duplicação de cobrança do imposto de renda. Aí nós temos as parcelas a deduzir em cada uma das faixas. Tá, aplica-se somente na conversão de renda. Comecei a aplicar numa previdência complementar com um modelo de tributação progressiva, que você já sabe que é a mesma que tributação compensada. E aí eu começo, aporto no primeiro mês, no segundo mês, no 10º mês, no 20º mês, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E eu não resgatei nada, só estou aplicando. Só estou aplicando. Eu pago imposto de renda? Não. Porque neste caso, o fato gerador do imposto de renda é o resgate. Porque qual vai ser a alíquota, sendo que eu não sei qual é o valor que eu vou resgatar anual ou mensal? Beleza, então eu tenho um modelinho de exemplo aqui. Olha só o exemplo. 100 mil reais em previdência complementar. Vamos pensar que eu fui aportando e não importa o prazo. Nessa tabela não importa o prazo, importa só o resgate. E eu consegui 100 mil reais na previdência. Beleza. Eu vou resgatar o valor total. Juntei 100 mil reais e agora eu vou resgatar tudo de uma vez. Beleza. Qual é a alíquota de imposto de renda no resgate? Sempre será 15% fixo na fonte. Não importa. Não importa. Mas caramba, Piacentini, olha só. Eu estou resgatando 100 mil reais. 100 mil reais é acima dessa última faixa. Então não seria melhor, não seria sensato tributar em 27,5? A gente ainda vai chegar lá. Mas acontece que nesse modelo de tributação, qualquer valor de resgate, não importa, qualquer valor, na fonte já fica retido 15%. Depois, nós vamos compensar. Ah, era para ter pago mais. Ó, eu sei que 100 mil reais é para ter pago bem mais. Beleza? Então, a gente compensa na declaração anual de ajuste de imposto de renda. Ah, mas era para ter tributado menos. Era para eu ter sido isento ou ter pago 7,5. Beleza. Então, você vai ser restituído pela Receita Federal. Certo? Por isso que o nome é progressivo ou então compensado. Então, olha só. 15% de imposto de renda retido na fonte. 15% de 100 mil me dá 15 mil reais. Então, 15 mil reais já fica lá retido na fonte. Certo? Ajuste anual. Chegou a hora do ajuste anual. O que a Receita Federal vai ver? Vai ver o quanto eu resgatei da Previdência, que foi 100 mil reais, mais a renda anual que eu tive. Aqui ficou faltando o númerozinho 1, tá? 160 mil. Então, olha só. Resgate da Previdência. Eu resgatei 100 mil reais. E durante todo o ano eu fui tendo salários, fontes de renda que me renderam 60 mil reais. Logo, 60 mil reais de renda anual, mais o resgate da Previdência de 100 mil, 160 mil, tá? Ficou faltando o númerozinho 1, tá? Então, a Receita Federal, ela vai olhar para a minha renda, ela vai olhar ali se eu tenho algo a deduzir. Nesse caso, nesse exemplo, não tenho nada a deduzir. E vou ser tributado referente a este valor, referente a 160 mil reais anualmente. Anuais. Qual é a alíquota de imposto de renda? 27,5. Acima de 55 mil já caracteriza como a última alíquota. Certo, então vou tributar 27,5. Mas eu já não paguei 15 na fonte? Então eu vou somente compensar. Eu pago 12,5 e fica compensado. Certo? Então, por isso que o nome dessa alíquota, dessa tributação é progressiva ou compensável. Aqui nós temos tudo que nós precisamos para essa parte da tributação. E aí tem mais um pouquinho. Tem mais um modelo simplificado e completo. E essa parte da aula já é uma introdução à próxima aula, quando nós vamos falar de PGBL e VGBL. Por fim, nós vamos chegar na parte dos planos da Previdência. Modelo simplificado e completo.
Então, quando chega a declaração anual de ajuste de imposto de renda, que todo ano você tem que ir lá preencher, fazer tudo certinho, pagar para não cair na malha fina, tá, você tem duas formas de tributar, ser tributado. Modelo simplificado, onde, como o próprio nome já diz, no mercado financeiro tudo, praticamente tudo, o nome já diz muita coisa. Modelo simplificado é simples. Então tá, qual foi a minha renda? 100 mil reais. Vou deduzir alguma coisa? Não, só quero pagar. Só quero pagar. Eu tive 100 mil reais aqui de renda, vê quanto deu aí, eu pago, não importa. Beleza, modelo simplificado, 27,5% de alíquota de imposto de renda. Por quê? Se a gente voltar aqui, acima de 55 mil já caracteriza-se como a última faixa. Beleza. 27,5 de 100 mil dá 27.500. Logo, livre de imposto de renda, eu tenho 72.500. Ou eu posso utilizar o modelo completo. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, Receita Federal, eu tive de rendimento anual, minha renda anual foi 100 mil reais. Opa, mesmo exemplo daqui. Só que eu vou fazer pelo modelo completo. Então teve algumas coisas, alguns gastos que eu tive durante esse ano que a gente precisa conversar. Porque olha só, eu gastei 10 mil reais com educação. Tudo aquilo que o governo provê na sociedade, mas você faz o gasto, você tem direito de restituir, você tem direito de deduzir da sua base de cálculo. Então, educação, nós temos a educação pública, mas eu paguei uma educação privada, particular, para os meus filhos ou para mim mesmo, não importa. Então tá, 10 mil reais eu vou deduzir. Tá, gastos com saúde, saúde mesma coisa. Então eu gastei 10 mil reais, eu vou deduzir da minha base fiscal. Essa é a forma correta de falar. Eu vou deduzir da minha base fiscal gastos com educação e saúde nesse exemplo. Então, eu vou tirar 20 mil da minha base fiscal. Logo, a minha base de cálculo será 80 mil reais. 80 mil reais, ainda assim, eu vou utilizar a última alíquota, 27,5, certo? Só que agora tem uma diferença, né? 27,5 de 80 mil vai me dar 22 mil. Só que ainda não acabou. O que eu preciso fazer? Eu preciso deduzir cada uma das outras faixas. Então, eu vou subtrair este valor. Eu pego essa faixa de parcela a deduzir da última alíquota e eu subtraio dos 22 mil reais. Logo, o meu imposto de renda devido é R$ 11.567,68. Se eu subtrair de 100 mil, livre de imposto de renda, eu tenho R$ 88.432,32. Olha só a diferença para o modelo simplificado. Então, é claro, se você tem o que deduzir, faz sentido você fazer o modelo completo. E aí já lembra, já leva para a próxima aula, porque vai fazer muito sentido você linkar tabela regressiva ou tabela progressiva com modelo simplificado e modelo completo também, certo? Aguardo você na próxima aula.